Olá, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom você estar aqui para conhecermos e prosseguirmos em conhecer a palavra do nosso Deus. Estas são as aulas da Escola Bíblica de Capacitação, Primeira Igreja Batista em Juiz de Fora. Você pode acessar todas as aulas apontando a câmera do seu celular para este QR Code que está logo aqui embaixo na sua tela. Ali você encontrará a série de aulas que temos apresentado acerca do livro de Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, e você irá certamente se enriquecer espiritualmente com estes estudos. Há também uma série de estudos diversos sobre a Bíblia, de temas muito interessantes, que você também pode ter acesso com facilidade a partir deste outro QR Code, também logo aqui embaixo na sua tela. Todas as aulas e os estudos estão também disponíveis no aplicativo e no canal no YouTube da Primeira Igreja Batista em Juiz de Fora. O nosso estudo diz respeito a Atos dos Apóstolos, não é isso? Vamos estudar o livro de Atos e temos inclusive um tema. O tema desse estudo é, você já sabe mesmo? Qual é o tema? Pode falar para mim? De cor, de coração, o Espírito Santo e a expansão da igreja. O Espírito Santo e a expansão da igreja é o tema do livro de Atos e há inclusive um versículo-chave, uma divisa, um versículo que foi escolhido com muito cuidado para representar o nosso estudo, que está em Atos 1:8. Atos 1:8. E esse também eu peço que você saiba de cor. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esta é a nossa missão. Atos 1:8, sermos testemunhas ao recebermos o poder do Espírito Santo de Deus sobre nós. Testemunhas de Cristo. O roteiro do estudo do livro de Atos, quero rememorar contigo. Capítulos 1-7, estamos falando de Jerusalém e Judéia, o início da igreja. Depois de 8-11, uma primeira expansão para Samaria e chegando até Antioquia da Síria, e na sequência de 13-28 até os confins da terra. Bom, com isto, acho que posso lhe fazer este convite. Vamos viajar? Vamos fazer missões até os confins da terra? Vamos juntos acompanhando a narrativa de Lucas sobre o roteiro missionário de Paulo. Estamos na terceira viagem missionária. Neste momento, nesta aula, posicionados aqui em Éfeso, não é isso? Éfeso em destaque no mapa para você, capital da Ásia Menor. Paulo ali vencendo, rompendo fronteiras étnicas, culturais, religiosas, fronteiras entre os povos. Ele estava ali no meio do Império Romano e expandindo a palavra de Deus por todas aquelas pessoas que transitavam, moravam nessa importante cidade de Éfeso. Eu recomendo que você assista às aulas anteriores, hein? Já tivemos algumas aulas sobre Éfeso e você vai aprender bastante e vai ter aplicações para a sua vida cristã. Bom, estamos iniciando hoje Atos capítulo 20. Animado? Animada para o capítulo 20? Vamos lá? Iniciando em 21. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Bom, que tumulto foi este? Recorda-se? Nossa última aula? Não? Não? Perdeu a última aula? Volte lá no canal no YouTube e assista a última aula. Paulo e a Diana dos Efésios, tumulto relacionado a todo aquele culto a Diana, ao ganho
que os artesãos tinham vendendo estatuetas e miniaturas do templo, tudo que aconteceu ali em Éfeso, e eles se diziam os guardiões da Diana, Diana dos Efésios. O que aconteceu? Volte, assiste a aula anterior, no final do capítulo 19. Houve um grande tumulto, mas ele cessou com a palavra de uma importante autoridade daquela cidade, e, tendo cessado esse tumulto, Paulo se preparou para retomar a viagem. Antes disso, porém, ele chamou os discípulos para encorajá-los. Um pastor, né? Coração pastoral, encorajou, despediu-se e partiu para a Macedônia. Na verdade, a ideia de Paulo é ir para onde? Para Jerusalém. Né? Ele quer ir a Jerusalém, ele quer levar as ofertas para os pobres em Jerusalém, para a igreja que estava passando por dificuldades em Jerusalém, mas ele vai fazer o caminho aí primeiro pela Macedônia antes de retornar. Bom, então observe bem, está ali em Éfeso, e qual é o caminho então de Éfeso? Seguir até Troade, depois ao porto de Neápolis, e já está chegando, né, já está na região da Macedônia, porque Neápolis é o porto que serve a Filipos, e a cidade de Tessalônica, cidade importante logo ali adiante, Bereia, cidades por onde Paulo já havia estado. Bom, então esta é a intenção dele, sair de Éfeso e seguir para a região da Macedônia. Bom, e ele viajou por aquela região, encorajando sempre, né, sempre com esta palavra de estímulo, de motivação, de encorajamento para a vida cristã, e com muitas palavras, palavras da parte do Espírito Santo de Deus. Por fim, chegou à Grécia. Da Macedônia, ele foi até a Grécia, onde ficou por 3 meses. Importante essa estada de Paulo ali na Grécia, provavelmente em Corinto. Inclusive, durante esse período de 3 meses, estima-se que Paulo tenha escrito a carta aos Romanos. Este importante livro, a doutrina cristã está ali representada em Romanos, e foi escrito essa passagem de Paulo por Corinto durante esses 3 meses. Paulo pretendia ir a Jerusalém e depois ir a Roma. Escreve essa carta já antecipando aos irmãos daquela cidade o seu desejo de estar em Roma. E depois de Roma prosseguir para missões na Espanha. É uma história bastante longa esta de Paulo em Roma. E nós vamos ver um pouco sobre isso adiante. Bem, então ele ficou por ali 3 meses, Corinto, porto de Cencreia, e qual seria a intenção dele? Embarcar para a Síria, já retornando, né, da Síria, certamente, aí ele subiria a Jerusalém para ver a igreja, para levar as ofertas e para demonstrar a importância da unidade da igreja do Senhor. Ele certamente iria para a Síria para retornar a Antioquia, e de onde ele havia partido. E foi bem assim, na primeira e na segunda viagem missionária, ele partiu e retornou de Antioquia, e agora na terceira ele partiu de Antioquia, pensa em retornar para lá e depois subir a Jerusalém, mas quando ele estava a ponto de fazer isto, partir da Grécia para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele. Por isso, ele decidiu voltar pela Macedônia. Olha que interessante, em lugar de seguir direto da Grécia para a Síria e da Síria subir a Jerusalém, não, ele faz o caminho bem mais longo pela Macedônia, ele retorna pela Macedônia. Você vê aqui no mapa onde provavelmente ele estava, em Corinto, e de Corinto, o porto de Cencreia, ele podia partir por via marítima pelo mar Mediterrâneo, chegar até Antioquia, era a proposta dele, voltar à Síria, encerrar ali a segunda viagem missionária e, a partir de Antioquia, ir até Jerusalém. Né? Da Síria, seguir para Jerusalém. Mas não foi assim que ele fez, ele retornou por onde veio. Lembra-se que ele veio de Éfeso para a Macedônia e da Macedônia para a Grécia? Então agora ele retorna da Grécia para a Macedônia, para a Ásia,
para depois voltar. Né? E nem volta exatamente para a Síria, ele volta já ali para a região do Líbano, né? E dali na Fenícia, e dali ele segue para Jerusalém. Então Paulo muda o seu roteiro em razão da perseguição dos judeus. Pois bem, então, sendo acompanhado, amigos, discípulos, missionários, acompanhando Paulo nesta travessia. Sópatro, filho de Pirro, da cidade de Bereia, Macedônia, Aristarco e Secundo, o segundo, de Tessalônica, também da Macedônia, Gaio, de Derbe, região da Galácia, Timóteo, Tíquico, Trófimo, da província da Ásia. Então, irmãos de diferentes províncias. Vejam como Éfeso era uma cidade, de fato, cosmopolita, agregadora, um centro para onde convergiam pessoas de diferentes culturas, de diferentes regiões do Império Romano. E Paulo tendo ali uma equipe de missionários bastante diversificada, com irmãos de diferentes regiões e com diferentes dons, certamente, do Espírito Santo para o trabalho missionário. Bem, eu quero lembrar que sempre aqui embaixo, nessa barrinha azul, eu recomendo alguns versículos. Versículos esses para o seu enriquecimento espiritual, para o complemento das nossas aulas, e assim que assisti-la, você certamente será bastante motivado, estará bastante motivado a ler também esses versículos. Não perca a oportunidade, eles são selecionados com muito critério, muito cuidado para você. Bom, então vamos identificar aqui os nossos irmãos, né, missionários de Paulo ali em Éfeso. Então, Aristarco, Sópater, Secundo, todos da região ali da Macedônia, né, Bereia e Tessalônica. Também Trófimo, Tíquico, da região da Ásia, bem como ali Timóteo, que estava em Éfeso, e também Gaio, que era proveniente da região da Galácia, da cidade de Derbe, visitada em primeiro lugar naquela viagem inicial de Paulo, né? Toda a província ali, Antioquia da Pside, Icônio, Listra, Derbe. Então Gaio, certamente um filho na fé também, né? Um discípulo de Paulo. Essa diversidade contribuiu para o trabalho missionário de Paulo. Segue a terceira viagem missionária, Atos 20, 5 e 6. Esses homens foram adiante, antes de Paulo, e nos esperavam em Troade. Troade é uma importante cidade no trabalho missionário, na vida cristã de Paulo. Troade, ali um centro, uma posição importante para ir para a Macedônia, ir para a Ásia, retornar. Esta era uma cidade que Paulo tinha muito em conta e marcou Troade como um local em que eles se encontrariam. Navegamos de Filipos, então já lá bem ao norte da Macedônia, navegaram de Filipos, a partir, né, do porto, próximo ali a Filipos, após a festa dos pães sem fermento. Interessante. Precisamos saber um pouco mais sobre estas festas, né? Uma festa judaica, Paulo, um judeu, e ele ficou ali em Filipos e participou da festa dos pães sem fermento. 5 dias depois, nos reunimos aos outros, aqueles irmãos que haviam ido adiante, onde? Em Troade. Ficaram ali por 7 dias. Você está somando todo esse tempo, mas Paulo foi, na sua sequência de viagens, somente após a festa dos pães sem fermento. De Filipos, porto de Neápolis, que atendia Filipos, atravessou para Troade. Ali era a porta de entrada para a Ásia. Então, de Troade, ou ele adentrava a Europa pela Macedônia, ou ele seguia para a Ásia. É um ponto focal, um eixo ali em Troade. Estrategicamente, Paulo marcou o encontro com seus irmãos, discípulos missionários em Troade, para seguir, então, em direção à Ásia. Mas só depois
que ele deixou Filipos tendo participado da festa dos pães sem fermento. Algumas festas judaicas, festas e datas judaicas. Longe de ser exaustivo este apanhado que eu aqui fiz, mas apenas para ilustrar e também para incentivar-lhe a estudar sobre como estas festas eram importantes e as suas representações no Novo Testamento para a igreja nascente, não mais para a igreja judaica. Levítico 16, 29 a 34 fala da festa da propiciação, não é isso? A festa da propiciação, a festa da purificação. Uma vez por ano, esta era uma festa extremamente importante para o povo judaico. Os sacerdotes tinham um papel determinante nesta festa da propiciação ou da expiação, purificação pelos pecados do povo. Levítico 25:4, você lerá sobre o ano sabático, sobre a importância do repouso, o repouso da terra, o repouso do povo, sobre como Deus também nos quer numa condição de tranquilidade, de serenidade, de leveza, de confiança, repousarmos na sua provisão. Êxodo 12, 15 a 20, a festa da Páscoa, ou a festa dos pães sem fermento, que tem uma representação, um significado de libertação. E uma libertação urgente, uma libertação premente, uma libertação que urge, uma libertação que acontece pelo poder de Deus, uma passagem de uma condição de escravização para uma condição de liberdade, mas com urgência, em que você não deixará nem os pães fermentarem, fará pães sem fermento, para que possa sair, ser libertado, para que o Senhor possa agir na sua vida de uma maneira urgente e importante, não deixando para depois, não protelando o dia da salvação do Senhor na sua vida. Festa da Páscoa ou festa dos pães sem fermento. Festa das primícias, festa da provisão de Deus, do provimento de Deus, do início da colheita, Levítico 23:10. Bem como a festa das cabanas, ao final da colheita, dando graças a Deus por aquela provisão que havia sido chegada até o povo pelas mãos de Deus, pela generosidade do nosso Deus. Então, muitos significados, muitas representações das festas judaicas nesse estudo que nós temos de Atos capítulo 20. Aproveite para estudar mais sobre este tema. Bom, prosseguindo, Atos 20, verso 7. No primeiro dia da semana, no domingo, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Esse versículo dá margem a muito debate, a muita discussão, porque fala do primeiro dia da semana, do domingo e não do sábado, fala da igreja reunida no primeiro dia da semana para um culto, reunida para a pregação da palavra, reunida para a ceia do Senhor, no primeiro dia da semana, no domingo. Bom, há quem diga que isto ocorreu por uma questão de necessidade, visto que Paulo já havia programado viajar no dia seguinte, já na segunda-feira ele iria viajar, na segunda-feira, no nosso entendimento, ele iria viajar, não poderia perder tempo, estava de passagem por aquela cidade de Troade para se reunir com seus amigos missionários, mas ele não deixou a igreja sem culto e reuniu para pregar a palavra de Deus. Há quem diga que isto aconteceu de fato a partir das 18 horas, e este o sentido, era sábado, mas a partir das 18 horas, por isso contava-se como domingo, segundo a forma judaica de marcar o tempo, mas nós podemos também ter um contraponto a este argumento, visto que quem está relatando é Lucas. E Lucas está num ambiente helenístico.
Lucas era grego, dificilmente ele iria lançar mão de uma forma judaica de contar o tempo para fazer esta narrativa. Então é muito provável que tratava-se de fato do domingo, quando a igreja se reuniu. E Paulo, ainda que tivesse em mente viajar no dia seguinte, ele optou por pregar a palavra de Deus em lugar de ir descansar, de dormir mais cedo, algo assim, né? Vou me preparar para a viagem, vou me poupar, vou me resguardar, mas não. O que ele fez? Optou por levar a palavra de Deus e esta palavra se estendeu até a meia-noite. Versículos aqui embaixo, hein? Lembre-se de estudá-los. Eles se dedicavam ao ensino, aos ensinos dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Lições para a nossa vida cristã. Nos dedicar ao ensino. Encoraje outras pessoas, convide, compartilhe o link desta aula para outras pessoas. Também nós precisamos ter comunhão. Nesta condição que vivemos hoje, a comunhão deve permanecer, ainda que lancemos mão de recursos virtuais. Mas mesmo assim, continuamos em comunhão, partindo pão, apoiando os necessitados e nos dedicando às orações ao nosso Deus. Atos 2:42, uma bela imagem para você caracterizar, ilustrar, significar o que estava acontecendo naquele domingo, naquela igreja reunida na cidade de Troade. Havia muitas candeias no piso superior. Então, uma edificação com diferentes patamares, e no piso superior havia muitas candeias, era um local iluminado, estava preparado, sim, para a exposição da palavra de Deus feita por Paulo. E todos estavam, então, ali reunidos. Perfeito. O que aconteceu? Que estas candeias iluminavam fisicamente, mas a palavra de Deus iluminava espiritualmente. Estejam prontos para servir, conservem acesas as suas candeias. Assim nos diz a palavra de Deus. Preparei com muito carinho esta imagem para você. Gostaria que você guardasse esse versículo no seu coração e que mantivesse as suas candeias acesas, ainda que seja à meia-noite, ainda que seja sob cansaço, ainda que haja planos para a sua vida, que as suas candeias estejam acesas e você esteja, tal como Paulo, pronto para servir. Independente de outros compromissos, ele estava pronto para servir a Deus e mantinha a palavra acesa na sua vida, iluminando a vida de tantos outros que ali estavam reunidos com ele. Em prosseguimento ao relato de Lucas, Atos 20, versículo 9, um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Era uma grande exposição. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Lembra-se que era uma edificação com vários pavimentos? Quando levantaram, estava morto. Quando levantaram o jovem Eutico, ele estava morto. Então vamos aos poucos aqui. Havia um jovem, esse jovem Eutico conhecido ali, um jovem crente, um jovem que estava ali na igreja, mas que ele optou por sentar-se na janela. Existe um simbolismo nisso? Existe uma aplicação para as nossas vidas a esse respeito? Por que ele optou por sentar-se na janela? Será que os jovens hoje podem estar sentando na janela? Será que os jovens das nossas igrejas estão sentando na janela? Como poderíamos entender o significado, o simbolismo dessa janela? Estreita é a porta que conduz à santidade, mas a janela se alarga.
Se a janela se abrir, ela se alarga para o mundo. A janela é convidativa. A janela aberta é atrativa. Há muito do lado de fora da janela. Do lado de fora da janela da igreja, há distrações, há estímulos. Como diz, né, a canção, todo dia vem as tentações. Do lado de fora da janela existe o perigo. Os jovens de todas as idades, não é verdade? Precisam estar vigilantes e não cair no sono, principalmente quando estão na janela. Cair no sono, serem embalados, entorpecidos, adormecidos espiritualmente pelo que vem fora da janela, em lugar de estarem atentos ao que se diz da palavra de Deus na casa do Senhor, afastando-se da palavra de Deus, aproximando-se do mundo. Isto pode levar a quê? Qual o resultado deste perigo? De fato, um perigo. Um perigo de morte física. Eutico morreu fisicamente. Mas há também um perigo de morte espiritual. À medida que nos deixamos ser distraídos, ficamos desatentos, adormecidos e sendo convidados para as tentações do mundo. Atenção, jovem. Atenção, porque da janela você vê o mundo. E o mundo hoje oferece muitas distrações, muitos entretenimentos. O mundo suscita desejos. E esses desejos, saiba, eles são temporários. Esses desejos são provisórios. Esses desejos são sucessivos. Sempre que um for atendido, outro ocupará o seu lugar. Saiba, jovem, que o que o mundo hoje coloca do lado de fora da janela da igreja, este espectro de felicidade, como se a felicidade fosse algo contínuo, permanente, quando na verdade a felicidade é uma ocorrência, ela é eventual. Como se nós tivéssemos a obrigação de sermos, ou até melhor dizendo, de aparentarmos, de parecermos felizes, alegres o tempo todo para o mundo. As janelas das mídias sociais. Cuidado, jovem, para você não se debruçar nas janelas das mídias sociais, porque há um risco de morte espiritual. Aquele jovem Eutico caiu pela janela. Caiu da janela da igreja para o mundo. Talvez se ele tivesse caído para dentro da igreja, a igreja pudesse tê-lo amparado e socorrido, e ele não teria morrido. Mas ele caiu levado pelo mundo, pela distração, pela sonolência, pelo entorpecimento causado pelo mundo. Bastante atenção quanto a isso, e principalmente se a janela for a telinha do seu celular. Prosseguindo, Paulo desceu, se apercebendo do ocorrido, Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou. Que atitude de Paulo, hein? Que atitude. Estava pregando a palavra do Senhor, mas alguém precisava que ele servisse. Ele estava mantendo a candeia acesa, mas ele precisava também servir. E ele não chegou lá recriminando, repreendendo, dizendo que é absurdo, como vocês deixaram isso acontecer. Não. O que ele fez? Se dirigiu ao rapaz, inclinou-se, foi ao encontro de Eutico, foi ao encontro daquele jovem que estava na janela para o mundo e o acolheu, o trouxe de volta e o abraçou. Belíssima aplicação para nós como corpo de Cristo, não é verdade? O abraçou
dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Que confiança, hein? Os demais já haviam anunciado que ele havia morrido, e de fato morreu, mas para o Senhor ele estava vivo, e Paulo iria testemunhar da ressurreição em um ambiente grego, em um ambiente do Império Romano. Ele testemunharia agora do poder da ressurreição a partir do nosso Deus. Subiu novamente, partiu o pão e comeu. Nós estamos ali em 10, ele está vivo, o menino, o jovem ressuscitou e logo na sequência ele retoma a palavra. Subiu, voltou ao púlpito, participou da ceia do Senhor, partiu o pão, o comeu e continuou a falar. Porque ele havia servido e agora a candeia precisava ser conservada, iluminando a vida daquelas pessoas, que estavam certamente maravilhadas com o milagre que ocorrera, com o milagre da ressurreição. E Paulo falou até o amanhecer. Se falar até meia-noite já havia soado a alguns como estendeu-se, não, ele havia muito a falar ainda. A palavra do nosso Deus, ela não se acaba. A palavra do nosso Deus, ela se estende por toda a nossa vida. Podemos falar da palavra do nosso Deus todos os dias da nossa vida e ela não terá fim. Ele falou até o amanhecer e foi embora porque havia um compromisso, ele tinha uma viagem marcada e ele não se importou com o cansaço. Ele seguiu e levaram vivo o jovem estava vivo, foi ressuscitado pelo poder de Deus na presença de Paulo, o que muito os consolou, o que muito confortou o coração de todos aqueles que ali estavam, conforme Atos 20, 11 e 12. Ele não está aqui, ele ressuscitou. O nosso Senhor Jesus venceu a morte por todos nós. Assim testemunhou o anjo, ele não está aqui, ele ressuscitou. É a nossa vez de testemunhar também da ressurreição de Jesus, porque todos nós haveremos de ressuscitar, exceto aqueles que ficarem vivos para a vinda do Senhor. Estes serão arrebatados, e nas nuvens nós encontraremos com o Senhor. Estaremos para sempre com Ele. Esta é a nossa esperança em Cristo Jesus. Assim, concluímos esta aula hoje e, mais uma vez, eu agradeço a sua participação, as suas orações por este ministério e que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde. Tchau.